Oi, para você que nos acompanha aqui na TV da Cidade e também pela internet. Está começando mais um programa Segurança em Debate e eu quero mais uma vez começar com uma pergunta para você. Você sabia que aí no seu bairro, quem é morador de Joinville, existe um conselho de segurança? Richard Harrison, nosso comentarista, está aqui para fazer uma abertura, explanar para a gente um pouquinho. Tem muita gente que não conhece o trabalho desses conselhos de segurança, né, Richard? Olá, Renata. Olá, telespectadores do programa Segurança em Debate. É um tema bastante importante porque, na verdade, é uma possibilidade de uma relação muito próxima entre as necessidades da comunidade e as atividades que devem ser desenvolvidas pelos entes da segurança pública, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, porque a aproximação, na verdade, ela é muito mais com a Secretaria de Segurança Pública do que efetivamente os órgãos. Os órgãos estão aqui representados e que transformam isso em informação ao Estado de Santa Catarina na Secretaria de Segurança Pública. Obviamente precisam ser avançados, né? Por isso nós trouxemos essa figura importante aqui à nossa comunidade joinvilense, ele que já foi presidente, é o presidente atualmente do Bairro Glória, do Conseg do Bairro Glória, mas também é o presidente agora do Conselho Geral dos presidentes dessas associações. Então, muito importante a entrevista e aguarde o final os comentários de Richard Harrison. Eu quero que você fale lá nos comentários, você fica aí com a gente, tá? Porque a gente vai conversar com o Sérgio Duprá, que é nosso entrevistado daqui a pouquinho, mas o Richard volta e eu quero a tua visão, Richard, como especialista em segurança pública e também como membro daí da Polícia Militar, foi policial militar durante 30 anos, então lá no fim eu quero que você dê pra gente se parecer como cidadão e como policial militar a importância da ação desses conselhos para que a gente possa unir essas duas pontas. Pode ser? Pode ser. Acompanhe o programa. Fique com a gente. Segurança e Debate está só começando. Nosso entrevistado de hoje é presidente do Conselho de Segurança do Bairro Glória e também do Bairro Atiradores e lidera a presidência de todos os outros conselhos existentes em Joinville. Sérgio Duprá, bem-vindo ao programa Obrigado, Segurança Renan. Em Debate. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para a gente falar um pouquinho desses conselhos que vou confessar para você. Sou moradora do Bairro Atiradores e quero saber, já que você é o meu presidente, como é que funciona esses conselhos de segurança. Sei que tem bastante gente em casa que tem informações, né, sobre o que está acontecendo na sua rua, está acontecendo no seu bairro, está preocupado com a segurança, mas não sabe que pode dividir isso com alguém, uma pessoa como você e outros membros também do conselho. Não sou eu, é o conselho. O conselho fundamentalmente é um lugar para você legitimar as suas inseguranças e as suas expectativas em relação à segurança. Então, tudo aquilo que você coloca no WhatsApp, tudo aquilo que você briga, reclama no condomínio, reclama na rua, mas que não vai de forma alguma chegar a lugar nenhum. Então, os CONSEGs, quer dizer, claro, eles foram criados por uma lei federal para aproximar o cidadão e da polícia militar. E isso ainda é um relacionamento em construção, porque a polícia está aprendendo a ouvir, o Estado está aprendendo a ouvir, porque não sabem tudo, às vezes você não sabe nem como legitimar isso, e nós também não sabemos falar. Então, a evolução nesses últimos 3 anos, 3, 4 anos, nos últimos 3 anos foi expressiva, porque você começou a participar. Então, hoje em dia, os CONSEGs já estão engrenando de uma forma legal, e o próximo passo agora é participação popular, fazer o cidadão sair de casa e entender aquele canal como uma ferramenta para legitimar as suas considerações. Para aumentar também a segurança, tentar aumentar um pouquinho mais a segurança, essa sensação de insegurança que a gente tem muitas vezes. Eu moro num condomínio, por exemplo, estou citando aqui eu como exemplo, mas a gente sabe que outras pessoas cabem também nesses exemplos aí. Onde muitas vezes eu tenho medo de chegar em casa de noite, de apertar o controle e esperar o portão abrir, apesar de a gente ter um vigia lá 24 horas, né? Então, eu tenho sensações de insegurança, tenho certeza que você que está assistindo a gente também tem, em diversas situações. Parando para buscar o filho na escola, estacionando no supermercado, e eu costumo fazer tudo ali pelo meu bairro. Então, as minhas sensações de insegurança, eu posso
e devo levar para os conselhos? Deve, mas sem... Porque não é um ato que aconteceu ainda, né, Sérgio? Pois é, mas é uma insegurança. O perigo disso tudo é você levar uma expectativa esperando que lá dentro você vai encontrar a solução. Não tem milagre, não tem jantar de graça. A situação é, você vai encontrar um canal, hoje em dia a gente encontrou um canal para direcionar a nossa insegurança e a nossa expectativa. Primeiro passo. Tá. O segundo passo, aproximar o cidadão da polícia. Entender o seu policial como seu parceiro. Amigo. Não ele como terceira pessoa. Ah, eles é que têm que me proteger, eles são pagos para me proteger. Não são. Nós não vamos ter efetivo para isso, a gente não tem equipe para isso. E essa experiência eu tive lá no Glória, e aí eu posso passar isso legal, porque as pessoas falam, eu quero Ronda, eu quero Ronda. Eu não quero Ronda. Eu quero lá no quartel um policial que me atenda na hora que o meu vizinho parceiro perceber que nós estamos numa situação de perigo. Entendi. Entendeu? Então, porque o policial fez uma ronda, eu, bandido, sei que o carro virou ali a esquina, eu tenho 1 hora aqui para ficar à vontade. Não é isso que eu quero. Por outro lado, se você tem uma vizinhança participativa, se um carro estranho aparece, o teu vizinho pisca a luz, o outro apita, o outro quebra uma garrafa, o outro faz um barulho, o outro vem na rua. E essa pessoa que teoricamente está mal intencionada, se ele não tiver culpa no cartório, não vai acontecer nada. Se ele tiver mal intencionado, ele vai falar assim, eu não estou à vontade. E aí você refugou o crime. Mas essas ações são todas discutidas durante as reuniões de São vocês. discutidas nas Como é reuniões. que eu devo agir numa situação em que eu estou me sentindo Sim, em sim. perigo? E aí começaram. 2015, eu já era presidente do Glória, eu fiz reunião um ano inteiro. O Glória Atiradores, a gente representa 18 mil pessoas. 18 mil? Eu fiz reunião com 3, 4. Não pode. E aí, 2016, começaram os grupos de WhatsApp. E aí, grupo de WhatsApp, fofoca. Eu falei assim, eu vou fazer uma reunião na sua rua. Em vez de fazer lá no batalhão, falei assim, junta o pessoal da tua rua, eu vou fazer a reunião do Conseg na tua rua. E aí foram 20. Eu falei, opa. Falei, que mais? Qual é o outro grupo de WhatsApp? Lá na rua tal. Vamos fazer lá. 60. Olha. Fomos no Jardim Indiana, 80. O dia que a gente foi conversar com o prefeito, eu levei para ele 32 atas, de 32 reuniões. Por quê? Porque as pessoas estavam vendo, por isso eu desacreditei da Associação de Moradores como uma entidade que representa o bairro todo. Porque não acontece, é impossível. Isso aí é utopia, inclusive é a maledicência de desestruturar a organização da sociedade civil organizada. Muito melhor é eu fazer uma rua, a reunião da tua rua, porque vocês são parceiros, você tem os mesmos interesses, calçada, segurança, água, poda, árvore, tudo é o teu grupo. Então, quando você faz uma reunião ali, você tem uma participação expressiva. E aí, com os grupos de WhatsApp, no decorrer de 2016, nós formamos... 2017, nós estamos com 32 grupos agora. Mais de 800 pessoas conectadas. E aí a Secretaria de Segurança entrou com Rede Vizinhos, que aí é o grupo de WhatsApp oficial da PM. E aí tem um PM acompanhando, não pode bom dia, boa tarde, boa noite, não pode festinha. Corrente, não pode... por favor. Nada. É uma coisa de segurança. Só que a gente mantém o grupo de segurança, mas manteve, em alguns casos, não todos, também o grupo de fofoca. Porque no grupo, tem 2 anos que eu não chamo jardineiro, eu só chamo jardineiro, ar-condicionado, mecânico, tudo pela minha vizinhança. Os meus vizinhos são a maior referência que eu posso ter. E isso é legal que você está conhecendo os seus vizinhos também, né? Mas quantas vezes a gente passa pelo condomínio e a pessoa não dá nem bom dia? Não dá nem boa tarde. Às vezes eu me sinto falando com um fantasma, né? Porque eu cumprimento a pessoa não... Então pode ser que isso aproxime também. Com certeza. Eu vou saber quem é o meu vizinho. Quero saber o que está acontecendo na minha rua, tenho que saber quem é o meu vizinho. E tem uma coisa que é gostosa desse negócio. Quando você sai assim, de repente você recebe uma mensagem e fala assim, Sérgio,
teu cachorro está na rua. Ai, meu Deus. Sérgio, ó, você esqueceu o portão aberto. Aí você já começa a circular e fala assim, aí você vê um portão aberto e fulano, você deixou o portão aberto. Por quê? Você começa a entender e a vivenciar uma reciprocidade de zelo. Até quando você vai viajar, tem que se ausentar por alguns dias, não é, Sérgio? Claro. Eu tenho ali as vizinhas que cuidam dos cachorros quando eu vou viajar, cuidam do meu portão, cuidam da minha correspondência. Você fala, a última instância, se nada der certo, quem é que você vai chamar? A polícia. A polícia é a última instância. E quem é a primeira instância? É o teu vizinho. É o cara que está perto de ti. É o teu parceiro. Você não vai chamar a sogra, parceiro, você vai chamar o teu vizinho, é aquele que está ali. Então eu falo com as minhas filhas, se acontecer alguma coisa, casa do fulano, fulano, fulano. Se acontecer alguma coisa, fulano, fulano, fulano. Se acontecer alguma coisa, fulano, fulano. Se eu vou viajar, eu aviso, não boto no grupo, eu aviso os 4, 5 vizinhos. Vou viajar, tira a minha correspondência, ele mantém a minha casa funcionando. E até essas recomendações a gente coloca. Nada de botar fotografia que está na Disney, nada de botar fotografia que está em Aruba, nada de tirar onda. Quando você voltar, você tira onda. Mas enquanto você estiver viajando, você... Para não alertar que você está longe daquilo. Qual é a principal reivindicação de vocês enquanto vocês estão né? Em meio a essas reuniões? O que vocês mais conversam? Quais são as trocas de informações durante esses encontros? Olha, a coisa é muito difícil. Agora, como eu me aproximei da Conseg, eu comecei a ter uma visão diferente. Porque os Consegues, antes de te responder isso, os Consegues, eles, como ainda são um grupo relativamente pequeno de voluntários, eles refletem a forma, o modus operandi, ele reflete a personalidade do presidente. Então tem uns que são mais formais, tem outros que são menos, tem uns que brilham, tem uns que são mais prolixos, tem outros que são mais ativos, tem outros que são menos, tem outros que são quase nada. Mas aí isso vai refletindo a personalidade do presidente. E aí agora é que eu tô me deparando com essa realidade. E como presidente eu queria trocar figurinha, pegar principalmente, não só o que deu certo, mas principalmente o insucesso. Porque o insucesso é que faz você crescer. Que faz você aprender. Então eu queria partilhar, nós vamos ter a primeira reunião agora no final do mês, então a primeira pauta vai ser assim, eu queria saber de vocês o que deu errado, por que deu onde vocês erraram, o que vocês acham que devia melhorar. E essa é a pauta das pautas, como que você vai fazer o cidadão participar. Então vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo, Sérgio. No próximo bloco, Sérgio vai explanar um pouquinho mais, então, sobre essa informação. Quer participar? Você quer saber o que eles conversam lá? Como é que você pode participar? Te sentir mais segura aí na tua rua? Então não desgruda da gente, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Segurança em Debate. Sérgio Duprá, que é o nosso entrevistado de hoje, estava contando aqui pra gente, Sérgio, no primeiro bloco, né? Essa participação que infelizmente ainda é pouco da comunidade. Mas eu quero que você conte pra gente quais são os assuntos que vocês discutem lá e se essas informações são guardadas entre vocês. Não. A gente tenta partilhar, quer dizer, porque muito é expectativa de reclamação. Eu tenho pouco policiamento. Eu não tenho como resolver isso. Não adianta eu gerar uma expectativa, e isso a gente colocou muito. Eu fiz uma convocação numa reunião no meu Conseg, eu falei assim, o que você espera do nosso Conseg? Porque eu mesmo não sabia. O que você espera do nosso Conseg? Eu não vou pegar uma arma e sair defendendo todo mundo aqui na rua. O fundamental nisso é legitimar a sua expectativa. Você fica se perdendo no WhatsApp, gritando, falando com os vizinhos, né? Mas o Conseg ele vai servir
para você pegar uma reunião e você botar isso no papel, legitimar, e aí a gente vai pegar este papel, vai encaminhar para a pessoa responsável, e aí a pessoa responsável vai ter um documento na mão para ir correr atrás. Como é que eu vou chegar, por exemplo, para a Câmara de Vereadores, para o Richard, e falar assim, olha, as turmas estão reclamando. Não é assim. Do quê? Como? O que eu vou fazer? Eu falei, olha, por outro lado, eu falei, aqui, ó, eu tenho aqui 2 atas, 4 atas, 5 atas, reclamando esse item. Aí a gente pega um ofício, manda esse. Tem coisas que a gente consegue resolver, tem coisas que não. Ah, eu quero mais efetivo. A gente encaminha e faz um pedido. Mas sabe que é um pedido mas que sabe que é utópico. Complicado. Pois é, vai chegar uma hora... o importante é você começar a saber fazer a pergunta certa, aprender a fazer a pergunta, porque a hora que nós tivermos aí novos candidatos que venham se apresentar para um debate, a comunidade vai fazer a pergunta mais embasada, mais senhora da situação. Aí a coisa vai ficar bonita. Não é uma simples reivindicação, né, Sérgio? Não. Ó, Richard Harrison, que é nosso comentarista especialista em segurança pública, vai voltar no próximo bloco para comentar para a gente sobre os conselhos de segurança. Mas ele foi às ruas, ouviu um colega seu, que é presidente do Conselho de Segurança do bairro Petrópolis. Fala, Richard. Olá, Renata Siliprim, telespectadores do programa Segurança em Debate. Estamos aqui hoje com Newton Reinert, ele que é o presidente do CONSEG do bairro Petrópolis, presidente do Conselho de Saúde do bairro Petrópolis, e também o presidente da Associação de Moradores. Ele tem uma pergunta muito importante para fazer para o nosso entrevistado de hoje, Sérgio Duprá. Com a palavra, Newton Reinert. A minha pergunta, na verdade, eu queria primeiro comentar ela, né? As dificuldades que a gente encontra nos conselhos de segurança comunitários são grandes. A participação da comunidade não é tão efetiva assim quanto as reclamações que a gente acaba vendo nas redes sociais. Eu queria saber do Sérgio qual é a opinião dele, que tipo de ação que pode ser tomada para que a gente ajude a fomentar a participação da população nos CONSEGs, para que a gente ajude a fortalecer a segurança pública do município. Isso aí, Newton. Obrigado pela tua participação. Com a palavra e com a resposta aí, Sérgio Duprá. Obrigado. É isso, né? O cara vai lá, ó, no WhatsApp só reclamação, vai, abre as redes sociais, só reclamação. Mas você já foi procurar, você sabia que tem um conselho de segurança? Você já foi procurar esse pessoal para conversar? Pegar pela mão não dá, né, Sérgio? Como é que a gente faz para levar esse pessoal junto? Pô, Newton, pergunta de $1 milhão, hein? Se você souber, me conta. O grande debate hoje em dia está sendo esse. Semana passada eu tive numa reunião da CAISP, onde a gente começou a falar exatamente disso. Primeiro, entender o cidadão. Eu acho que o cidadão hoje em dia, ele ainda se vê ele vê a segurança como terceira pessoa. É ele a polícia, é ele o governo, é ele o médico, é ele o posto de saúde. Quando não é, somos nós, tudo é nós. Então, tudo que você vê aí, judiciário, legislativo, STF, polícia, médico, não sei o quê, tudo vive em função do cidadão. A Constituição existe em função do cidadão. Então, isso que a gente tem que empoderar a sociedade civil organizada. O cidadão ele tem que se enxergar como agente da situação. Ele é um player, ele está ali, ele faz parte do problema, ele faz parte da solução. Então, ele tem que se manifestar como... eu tenho que sair de casa, e aí vem aquele, eles são pagos para isso, eles têm que resolver. Aí falou assim, nós voluntários vamos ter que sair de casa, pagar gasolina, e ir, e acompanhar, e deixar nossa família? Não espera justiça em relação a isso, porque não tem. Você tem que ir e provocar. Atrás, eu fico pensando assim, que eu acho que é o que as pessoas pensam, né? Tô cansado, eu trabalhei a semana toda, eu trabalhei o dia inteiro, ainda vou ter que me envolver com uma coisa que tem pessoas sendo pagas para fazer. Mas é que se você não contribuir com a sua parte como cidadão, fica um pouco complicado. Você tem que pensar que as reuniões acontecem de quanto em quanto tempo, Sérgio? Uma vez por mês. Então, um dia de 30, querido, que você vai tirar da sua agenda para participar
de uma reunião para levar informações, né, que podem ser replicadas entre a sua vizinhança e que vão surtir mais efeito do que o seu grito na rede social pedindo por mais policial na rua. Tô certa, é isso, Sérgio? Como é que a pessoa faz para participar? Então me conta, Renato, né? Tá aí dizendo, falando, porque agora eu quero, na próxima eu vou. Como é que a gente faz para participar? Tô ali no meu bairro, como é que eu faço? A gente tem os grupos de Conseg, todos eles na Secretaria de Segurança, a gente costuma divulgar na Associação de Moradores, a gente tem uns grupos que a gente divulga isso, mas tínhamos que buscar uma forma de tem gente que anuncia em rádio, tem alguns Consegues, Piraberaba anuncia na rádio, eu acho que o Iririú também bota carro de som. Por quê? Porque o presidente é criativo. Eu reconheço meia culpa que eu nunca fiz essa criatividade no Glória. Mas então, a gente faz agora e vamos aproveitar. Eu uso muito, só que eu tenho os grupos de WhatsApp. Nos grupos de WhatsApp eu tenho uma penetração legal. Mas mesmo assim você ainda vê uma participação, porque a pessoa acha que, não, eu vou e não vai acontecer nada. A sua participação faz diferença. Porque a gente tem que entender que o detentor da caneta, o homem da decisão, ele tem dois pesos. De um lado, ele tem o interesse do capital, que é absolutamente legítimo. Puxa, se eu tenho lá os meus 2 milhões de dólares, se eu tenho não sei o quê, eu comprei melhor. Eu vou defender o capital, eu vou defender o posto de gasolina, eu vou defender a padaria, eu vou defender... Claro! E tem gente que paga para isso. Faz parte da economia e gera emprego. Só que essa balança está pendendo para um lado. Cadê a população do outro lado para falar assim? Se a população tivesse acompanhando junto do gestor, em qualquer nível, legislativo, executivo, até no judiciário, e chegasse e falasse assim, olha, eu entendo que a lei diz que você deve fazer isso, e nós estamos aqui para te dar todo o apoio. Faz. E aí a coisa começa a acontecer. Você vê agora no MAGE, a gente teve esse caso da demolição do motel ali atrás, que um tempão que a gente sabia que tinha problema de droga ali, mas nunca teve uma formalidade para solicitar uma demolição. E o proprietário falou assim, mas nunca ninguém me pediu nada. Por quê? Então, quer dizer, lá atrás, não estou falando que tenha sido o nosso Conseg, teve a reunião do MAGE, teve a reunião do pessoal da Cidadela, teve a reunião do Conselho, e nós formalizamos isso num documento e passamos para a PM. Aí a PM foi lá, junto com o Ministério Público, desencadeou uma série de coisas. Quer dizer, fez diferença. O negócio é a gente adquirir o hábito de começar a se manifestar. Você, como presidente de todos, né? A Associação dos Conselheiros, só quero saber se a gente tem como entrar em contato com você para que o cidadão saiba com quem ele contata para fazer parte desses conselhos. Como é que ele pode fazer? Pode procurar a consegjoinville@gmail.com. aconsegjoinville@gmail.com. A Conseg, gente, é ACONSEG, joinville@gmail.com. Manda um e-mail, então, eu quero participar, eu sou moradora do bairro Guanabara, moro no Jardim Paraíso, enfim, onde você mora, não interessa, você vai passar ali, o pessoal, então, vai encaminhar um e-mail de volta, responder esse e-mail, com certeza, de como é que a gente pode fazer para participar desses conselhos. Você está falando aí bastante da Polícia Militar e dessas ações que são levadas para eles. Eu acredito que esse trabalho são 12 conselhos, né, de segurança em Joinville. Acredito que esses encontros sirvam para fazer essas atas que você citou para a gente também no primeiro bloco, com ações e informações que podem ser levadas à Polícia Militar. E o intuito é aproximar, né, a Polícia Militar do cidadão. E depois disso, o que eles fazem com essas informações? Esse é um processo que está em construção. Muito do que nós cobramos ainda da PM, da Secretaria de Segurança, não é retornado, por vários argumentos. Há pouco tempo mesmo a gente teve uma reunião lá na CIG e o comando foi questionado por isso e ele disse, são informações de relevância, de segurança, que nós não
queremos ou podemos compartilhar. Tá, eu entendi isso, ok, esse é o princípio do comando hoje em dia. Mas eu tenho que entender também que o comando do comando é um governador civil que nós colocamos lá. Então, a hora que você for escolher o seu governador, você tem que chegar, apontar o dedinho para ele e falar assim, governador, qual o poder que você vai dar para o seu cidadão acompanhar os dados da sua polícia? Qual o poder que você vai dar para o seu cidadão saber o que está sendo aplicado em termos de recursos e equipamento na sua polícia? Ah, eu não tenho dinheiro para contratar mais gente. Perfeitamente compreensível. A gente tem N formas de compensar isso. Mas a questão é, a parte de informação ainda é uma tradição de uma política antiga que eu acho que daqui a pouco vai mudar. Tá certo. Sérgio, agradeço mais uma vez a tua participação aqui. Claro. Bom trabalho, né? Que mais pessoas, o programa possa ser servido para que mais pessoas possam também participar dessas reuniões, para que mais informações cheguem para a polícia. E no próximo bloco, a gente tem um comentário do Richard Harrison e eu quero perguntar exatamente isso para ele. Que trabalho a Polícia Militar pode fazer a partir dessas informações, então, que nós, cidadãos, estamos passando para eles? Boa. Obrigada, tá, Sérgio? Obrigado a você. Então não sai daí que a gente já volta. Chegamos no terceiro bloco do programa Segurança em Debate. Vocês já sabem que esse é o horário de Richard Harrison dar o comentário dele. Richard, no início do programa eu te perguntei, né? Como policial militar e como cidadão, como é que você vê essa união aí de forças para que sejam integradores de informações que depois podem ser levadas para a Polícia Militar? Mas Sérgio também deixou claro para a gente que a informação, quando chega para a polícia, às vezes fica um pouco perdida. O que pode ser feito? Olá, Renata. Olá, telespectadores do programa Segurança em Debate. É importante trazer pessoas que estão dentro da nossa comunidade e vivenciando o dia a dia, principalmente nesse foco em segurança ou segurança da nossa coletividade. O Sérgio Duprá é uma figura extraordinária, conheço já há bastante tempo e verifico nele esse envolvimento com a comunidade. Isso é louvável e precisamos, para exercer cidadania, desse critério em cada um dos nossos indivíduos, em cada um dos nossos joinvilenses. Agora, fica muito claro para nós que há uma responsabilidade também do Estado nessa parceria. Por isso falo muito no programa sempre da ausência das políticas públicas. Nós não podemos estar alicerçados em homens quando, na verdade, precisamos estar alicerçados em leis. Então, tem que haver uma determinação para que haja uma junção dessas informações. A comunidade, quando vai participar dos CONSEGs, dos Conselhos de Segurança, ela tem uma responsabilidade, ela passa seu RG, seu CPF, seu avô, seu bisavô, chega toda uma estrutura para certificar essa parceria. Isso é importante, a polícia tem a sua responsabilidade, mais ainda a Secretaria de Segurança Pública em saber que quem está participando são pessoas imbuídas de espírito público que querem soluções aos seus problemas. Agora, uma vez essas certificações, eu tendo a certeza absoluta que esse indivíduo está ali cooperando com a segurança pública, há também que se dar a sua parceria ou a parceria do Estado para que haja sucesso e a realização contínua da segurança pública. O Estado não pode alegar sobre uma história que nós não podemos passar essas informações. São dois quesitos constitucionais que impedem algumas informações. Quem é o indivíduo preso e a vítima desse episódio. Só. O restante, as coordenadas geográficas, as tipificações criminosas, cada uma dessas tipificações, uma vez elucidadas e levadas a informação à comunidade, fica o Conselho Local de Segurança com aquela responsabilidade de também divulgar essas informações. Eu iria um pouco mais à frente ainda, Renata. Eu iria para toda a nossa comunidade receber essas informações. Pois veja, nós temos determinado dia ou determinado momento, nós saímos de um local e vamos para outro local. Quando nós sabemos que o que está acontecendo e as práticas deletivas naquele local, me permite também contribuir com a segurança pública no meu ir e vir. Então, políticas públicas, sem sombra de dúvida, trará sem
sem sombra absoluta de dúvida, que nós conseguiremos solucionar os problemas da nossa comunidade com políticas públicas eficientes, eficazes e que tragam também um processo de economia e simplifiquem a vida do nosso cidadão. A gente está aí com a nossa contrapartida, né? O Sérgio tentando agregar mais pessoas para participarem, né? Nós como cidadãos desses conselhos de segurança, e a gente espera a contrapartida, então, do poder público para que a gente possa se sentir um pouquinho mais tranquilo. É isso, exatamente, né? é isso aí. Nos acompanhe sempre e, antes de encerrar, Renata, importante o endereço que o Sérgio do Prado deixou aqui. Eu repito para você. Porque é importante que as pessoas entrem em contato com ele e vejam de que forma podem contribuir nas participações dessas reuniões para fazer a coisa acontecer aqui no nosso município. A gente está dando a nossa parte e aí sim você vai poder cobrar com eficiência isso. É aconseguejoinville@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida, entre nas minhas redes sociais que eu repasso para você, tá bom? Nosso programa de hoje fica por aqui. A gente espera pela sua companhia na próxima semana. Tchau. Até lá.